Estamos aqui para dar continuidade ao estudo dos comandos de repetição for e while, e nesse vídeo a gente vai resolver mais um problema. Bom, vamos ver que problema a gente tem proposta de resolver. Eu quero ler um número inteiro n e mostrar os n primeiros termos dessa sequência. Na verdade, eu não sei exatamente quantos termos eu vou mostrar, depende do n, né? Então, nosso programa vai pedir para o usuário digitar um valor. Por exemplo, se ele digitar 5, eu quero ver 5 termos. Se ele digitar 10, eu quero ver 10 termos. E a sequência é essa que está aí embaixo projetada. 3, 4, 6, 5, 12, 6, 24. Bom, é uma sequência. Você só vai conseguir resolver o problema se você entender qual é essa sequência. Não é nada fácil nessa sequência. Tem que tentar identificar alguma lei de formação, como é que esses números são. Tenta ver você. Verifica aí se você descobre. Tá difícil, não é? Vamos tentar ajudar. Se eu fizer assim, veja se ajuda. Mudei as cores do número. Ficou mais fácil? Acho que sim, né? Eu fiz aí os números, mudei a cor de cada número. Então vamos ver melhor ainda, olha aqui. Eu coloquei em linhas separadas os números. Então, na verdade, nós temos aí duas sequências, né? Uma sequência em vermelho, uma sequência em azul, e elas estão intercaladas. Deu para perceber? Então, olha aqui, ó. A sequência 1, essa sequência de vermelho, começa com 3 e vai dobrando. 3, 6, 12, 24, 48, 96, e a outra sequência, que está em azul, começa com 4 e vai aumentando de 1 em 1. A questão aqui é o seguinte, os números têm que ser apresentados de forma intercalada. Começa mostrando um termo da sequência 1, depois um da sequência 2, depois da sequência 1. Não é para apresentar todo mundo da sequência 1, depois todo mundo da sequência 2. A proposta do problema é mostrar a sequência resultante da intercalação dessas duas sequências. É importante ver que os números vão ter que ser apresentados de uma forma intercalada. Bom, então são duas sequências. A primeira começa com 3 e vai dobrando, e a segunda começa com 4 e vai dobrando. Vamos ver aqui o que eu pensei em termos de diagrama de bloco. Então tá aí. O primeiro comando é ler n, porque o problema diz que o usuário vai dizer o valor de n, que é a quantidade de termos que deve ser mostrado. Tá? E eu começo aí então com dois termos. O termo 1 é da sequência 1, o termo 2 é da sequência 2. Observa que aqui na repetição, a gente vinha trabalhando na repetição indo de 1 até o número fixo. Às vezes era 10, às vezes era 20, e aqui não é um número fixo, é um número variável. Funciona da mesma forma, tudo depende do valor que o usuário digitou aqui. Então, na hora que eu for ler esse n, o usuário vai digitar, quero 10, então n vai valer 10, então é como se fosse de 1 a 10. Ele quer 5, n vai valer 5, como se fosse de 1 a 5. Aí o programa fica um pouco mais flexível, dependendo do valor aí que o usuário digitou. Então, esse é o símbolo para a leitura manual, que a gente vai usar. No diagrama a gente usa esse símbolo. E aqui, então, eu vou repetir o processo n vezes. O que eu vou fazer? Vou mostrar um termo da sequência 1, um termo da sequência 2, e já preparar o próximo termo da sequência 1, que é multiplicar por 2, e o próximo termo da sequência 2, que é soma 1, como a gente viu no slide anterior. Bom, então isso daqui vai ficar girando, girando, girando. Quando terminar o programa está resolvido. A questão aqui toda é a seguinte, vai ter um probleminha aí nessa execução desse jeito que está. Mas é mais fácil a gente implementar dessa forma, ver o que vai acontecer, analisar o probleminha que vai dar e aí a gente corrige na sequência. Ok? Então vamos lá, vamos ver já a tela da projeção da codificação. Então tá aí, do lado esquerdo, nós temos o Dev C++ aberto já para um projeto novo, um programa novo. Eu já coloquei inclusive aí como comentário
qual é o problema que a gente tem que fazer. Vou ler N e mostrar os N primeiros termos dessa sequência. Do lado direito, você tem aí o diagrama de bloco que a gente vinha trabalhando. Ele está sendo apresentado dentro do PowerPoint aí para a gente ver. Do lado esquerdo deve ser mais. Do lado direito o PowerPoint com o diagrama de bloco que a gente fez. Ok, então nosso programa vai ser introduzido aqui depois da linha 8. É aqui que ele vai ser introduzido. Então, aqui no diagrama, a primeira coisa pede a leitura do N. Eu tenho que definir essa variável antes de ler. Então, int N. Ok, agora eu já posso fazer a leitura. A leitura é feita com o comando scanf. Mas o scanf ele vai naquela tela preta lá, onde a gente costuma apresentar os resultados e pede a leitura. Se eu não colocar nada antes do scanf, fica lá uma tela preta, o cursor piscando e o usuário sem saber o que é para fazer. Então, é uma boa prática, não é obrigatória, mas é uma boa prática que antes de você ler alguma coisa, você manda na tela uma mensagem daquilo que o usuário tem que fazer para depois eu fazer a leitura. Então, eu vou mandar aqui uma mensagem para saber quantos termos o usuário quer ler. Quantos termos você quer ver? Então, mandei essa mensagem aí o usuário vai digitar a quantidade de termos que ele quer ver e aí eu faço a leitura. A leitura é feita com o comando scanf. Ele na parte de formato é meio parecido com o próprio printf. Eu tenho que colocar aqui porcentagem %i, que eu vou indicar que eu vou ler o número inteiro, isso dentro do formato que está entre aspas duplas. E depois eu coloco o nome da variável que vai receber esse conteúdo. Na leitura, o nome da variável, aqui eu vou ler na variável N, mas na leitura eu tenho que colocar o E comercial. Isso é um detalhe de programação. Num outro vídeo a gente pode explicar melhor porque esse E comercial N. Mas lembra, na hora de ler uma variável do scanf, coloca o E comercial na frente do nome da variável. Bom, nesse momento, então, esse comando aqui do diagrama já foi resolvido, já está executado. Aí, eu tenho aqui, olha, dois termos a serem definidos e já coloco o valor inicial, porque são duas sequências intercaladas. Os dois termos são inteiros, né? Eu vou colocar aqui termo 1 e já atribuir o valor inicial nele, 3. E o termo 2 já com o valor inicial 4. Ok, então eu acabei de fazer essa parte aqui. Agora eu vou entrar nesse comando de repetição. Só que esse comando usa uma variável de controle para contar quantas vezes eu vou passar por aqui. Aqui no diagrama eu estou usando o K. Posso até mudar o nome aqui na hora de codificar, mas fica meio difícil, né? Se eu estou querendo seguir o diagrama, eu vou dar o mesmo nome. Só que antes do for, eu tenho que definir a variável, né? Eu não preciso atribuir valor inicial, K, começa com qualquer coisa, porque isso eu vou fazer dentro do comando for. Então vamos colocar este comando agora aqui. Então for K começando de 1, o K podendo ir até N. Olha, que agora aqui já não é mais um número fixo, é a quantidade de vezes que o usuário quer executar. E o K aumenta de 1 em 1. O que eu vou fazer na minha repetição? Eu vou mostrar o termo 1 e o termo 2. Então, printf, vou mudar de linha, eu acho que fica legal, senão encavala tudo. Opa, eu escrevi no lugar errado aqui. Barra ao contrário N, mudei de linha e vou apresentar um número inteiro, que é o termo 1. Já está aqui, mostra termo 1. Eu vou fazer o termo 2, vou escrever na linha de baixo aqui. Eu podia mostrar os dois termos na mesma linha, mas vou usar um termo cada linha. Termo 1 e um printf termo 2. Então, mostrei esses dois termos aqui. Na continuação, e ainda dentro do for, ou seja, antes de chegar aqui no fecha da linha 21, eu tenho que dar esses dois comandos aqui que já prepara o próximo termo que vai ser exibido. Então, termo 1 igual termo 1 vezes 2 e o termo 2 igual termo 2 mais 1. Ok, então isso daqui eu codifiquei desse lado o que
que está colocado aqui nesse diagrama de bloco, ele vai ter um probleminha. Eu vou mandar compilar e executar e a gente vai ver que problema é esse. Não sei se eu cometi algum erro de digitação, vamos ver. Eu compilo e a gente já percebe se deu tudo certo. Compilar e executar. Ok, perfeito. Quantos termos você quer ver? Então, digamos que eu quero ver 5 termos. Então, eu vou colocar 5 termos. Então, que termos eu quero ver? Eu quero ver os 5 primeiros. Vamos ver o que vai dar? Bom, a sequência parece que está certa. Vamos retomar aqui a sequência. A sequência é 3, 4, 6, 5, 12. Então, 3, 4, 6, 5, 12. Ele acertou aqui na sequência. A sequência está certinha. O problema foi o seguinte. Eu disse que eu queria ver 5 termos e ele apresentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele apresentou 10 termos. Alguma coisa errada. Eu queria ver 5, não 10. Então não era para mostrar 10. Mas é fácil corrigir isso daqui. Vamos entender o que aconteceu aqui. Desse lado aqui, olha, em cada repetição eu estou mostrando 2 termos. E se a quantidade de vezes que eu estou repetindo vai de 1 até n, eu coloquei n5, em cada uma das 5 vezes eu estou vendo 2 termos. Então, eu estou vendo o dobro de 5, eu estou vendo 10 termos. Então, se o n é 5, eu vou mostrar em cada vez 2 termos, 2 vezes 5, 10. Por isso que ele mostrou mais termos que eu queria. Eu queria ver só 5. Bom, não é difícil corrigir. Basta eu chegar aqui, ao invés de falar que eu vou até n, eu vou só até metade de n. Não é? Olha, eu vou usar isso daqui. Desculpa, desse lado aqui. Eu vou usar aqui, ó. O n vai até n dividido por 2. Então, por exemplo, se eu coloquei n 10, ele vai dividir por 2 e ele vai mostrar só 5. Se eu coloquei, por exemplo, n 6, 6 dividido por 2 dá 3. Cada passagem ele vai passar por aqui 3 vezes. Em cada passagem vai mostrar 2 termos, 2 vezes 3, 6. Então eu corrijo aqui, adaptando aqui, como eu acertei lá no diagrama, mas não adianta, tem que acertar mesmo na programação, que é isso que vale. Então eu vou dividir por 2. Vamos fazer um novo teste, vamos ver se vai dar certo aqui. Olha aí, então vamos supor que eu quero ver 6 termos. 6 termos, foi o que ele mostrou. 3, 4, 6, 5, 12, 6. São 6 termos. Ele mostrou exatamente o que eu quero ver. Vamos executar de novo. Se eu quiser colocar, se eu quero ler, se eu quero que mostre 10 termos. Está aqui, ele mostrou só 10 termos e não 20 como eu tinha feito anteriormente. Ok, então parece que isso resolve o problema. Já que eu estou mostrando 2 termos de cada vez, então eu faço a metade do caminho. Mas ainda assim temos um problema. Vou mostrar agora de novo, vou executar. Digamos que eu quero ver 5 termos. 5. Ele mostrou só 4. Não mostrou 5. Está faltando um termo, eu quero ver 5, não era para mostrar 4. O que aconteceu? Vamos entender. O meu n é 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Acontece que aqui, a quantidade de vezes que vai repetir, tá, não pode dar quebrada. Eu vou repetir o processo 2 vezes e meia. Como é que é 2 vezes e meia? Não dá, né? Ou faz o processo inteiro ou não faz. Então, na verdade, na hora que eu dividi isso daqui por 2, 5 dividido por 2, deu o número inteiro. 2,5, mas 2,5 dentro de inteiro só cabe o 2, não cabe o meio. Então, na verdade, ele fez como se fosse indo de 1 até 2. Ele fez 2 vezes. Em cada vez ele mostrou 2 termos e ele mostrou 4 termos. Mas eu queria ver 5. Quando o n é par, por exemplo, se eu quisesse ver 6, 6 por 2 dá 3. Em cada vez mostra 2 termos, dá certo. Quando o n é ímpar, essa divisão dá quebrada. E dá quebrado que me deu todo esse problema aí. Então, sempre que o n for ímpar, vai ficar faltando um termo. Quando o n for par, dá certinho. Quando o n for ímpar, vai ficar faltando um termo.
Então, isso daqui resolveu o problema? Em parte, não resolveu todo o problema não. Para resolver o problema, eu preciso ainda verificar se o n for ímpar, está faltando um termo. E esse termo é sempre o termo da sequência 1, né? Porque eu começo com sequência 1, sequência 2, sequência 1, sequência 2. Então eu tenho que ver na lógica, olha, se depois que eu mostrei aqui uma certa quantidade de termos, se aqui está errada a pergunta, não é se o K é ímpar, é se o N é ímpar. Pessoal, desculpa aqui, hein? Eu fiz o diagrama errado. Aqui é K é ímpar, é isso que eu deveria ter perguntado. Se o N é ímpar, não o K. O K eu já usei aqui, né? Se o N é ímpar, eu tenho que mostrar mais um termo. Então agora eu vou codificar essa parte aqui. Bom, como é que é essa pergunta se o número é ímpar? Bom, é um if, né? É um if. Lembrando que no diagrama que saiu errado, aqui é N, tá? Eu quero perguntar se o N é ímpar. Como é que eu faço isso? Eu pergunto se o resto da divisão do N por 2 for 1, sobrou 1, dividiu um número por 2 e deu o resto 1, é porque ele é ímpar. É assim que eu vejo se o número é ímpar. Então, eu vou perguntar, resto da divisão de N por 2 é assim, ó, N porcentagem 2. Isso significa, o porcentagem é o resto. Resto da divisão de N por 2. Se for igual, lembra que igual na pergunta é igual a igual. Se o resto da divisão de N por 2 for igual a 1, o que eu quero fazer? Está faltando mostrar o termo 1. Tá? Aqui não está igual porque, de novo, só para confirmar o diagrama, eu escrevi K, não é K, é o N que eu quero ver se é ímpar. Então, se o resto da divisão de N por 2 for 1, está faltando mostrar o termo 1. Eu vou até dar um Ctrl C aqui para não ter que escrever de novo. Então, se o resto da divisão de N por 2 for ímpar, eu mostro o termo 1. E o termo 1, veja, quando eu acabei de mostrar o último termo 1 daquela série, ele já deixou preparado o próximo. Então, esse próximo já está pronto, só faltava mostrar. E eu estou mostrando aqui. Então, agora sim, na execução, deve dar certo. Eu vou querer ver 5 termos. Então, vamos lá. 5. Está aí. Ele mostrou exatamente 5 termos e são os termos daquela sequência. Esse problema tem outro tipo de solução, ele tem várias abordagens, dá para identificar pelo menos umas 3, 4 formas diferentes de resolver esse problema. Eu apresentei uma, ela é bastante funcional nesse caso. Ok, então a gente encerra aqui mais um vídeo da série que trata das repetições ainda usando o comando for.